Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Tá, vamos iniciar mais um devocional pra gente falar sobre a palavra de Deus, pra gente ter Deus pertinho de nós. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar esse dia a ti. Pai, eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos virem iniciarmos, Pai, mais um dia de devocional. Espírito Santo, eu peço a tua presença nesse lugar, que seja o Senhor falando ao meu coração, que seja o Senhor falando aos nossos corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por estar aqui, Senhor, junto conosco. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Vamos lá para a palavra? Antes de falar, eu queria dizer apenas uma observação que eu vi nesse capítulo. Ele tem algumas palavras assim, a conotação um pouco pesada. Aí eu peguei uma outra Bíblia minha, que é a Bíblia de Thompson, e fui ver que realmente existe essa conotação mais pesada, tá? Então, se por acaso alguém estranhar do que vai ser estudado hoje, vocês vá na sua Bíblia e procura aí Devocional, Provérbios, capítulo 7. Tá bom? Aí lê o capítulo todo e você vai ver realmente que tudo que está sendo falado, tudo que está sendo lido realmente está na Bíblia. Lembrando que existem várias traduções de Bíblia, né? E algumas têm as versões mais atualizadas, né? E outras mais antigas, né? Mais tradicionais, vamos colocar assim. Tá bom? Mas vamos lá, vamos ler. Aqui. Então, Provérbios, capítulo 7, do 1 ao 27, tá? Vamos lá. Filho, lembre do que eu digo, e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como a sua irmã, e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em algumas esquinas, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e o beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: Paguei hoje os meus votos, e a carne dos sacrifícios de gratidão está comigo. Por isso, saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com os lençóis de linho colorido do Egito e a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa e foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante ele foi com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra no alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que eu digo. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Então, aqui, gente, o Espírito Santo falou comigo de dois modos, tá? Então eu vou aqui falar rapidinho pra vocês. Tem um mosquitinho que tá voando aqui, de vez em quando você vai ver o meu olho acompanhando o mosquitinho, tá? Aqui onde fala: Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Guarde sempre os meus ensinamentos, bem gravados no coração. Trate a sabedoria como a sua irmã e o entendimento como o seu melhor amigo. Isso é o versículo 1, 2,
3, 4 e 5, tá bom? Para vocês terem uma referência aí. O que Deus está querendo dizer aqui? A gente já sabe que a sabedoria é Deus, né? A sabedoria é Deus em pessoa. E os ensinamentos, né? O entendimento é a Bíblia, tá? Então, o que você tem que ter, né, dentro de si? O que você tem que aprender, né? Quanto a constância de você estar buscando a palavra, a constância de você ter a disciplina em querer estar na presença de Deus, você tem por entendimento na constância do devocional, na constância de buscar, na constância da entrega, entende? Então, o que acontece? Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você se disponibilizar em querer conhecê-lo através da tua palavra, você vai alimentar o teu corpo, né? Nosso corpo, apesar de ser carne, a gente tem um espírito, então você vai estar alimentando o seu espírito, tá bom? Como que eu alimento o meu espírito? Através da leitura da palavra, através da entrega, através do secreto com Deus que você tem. Então é importante você ter essa constância de entendimento e de aprendizado. Quanto mais você querer dele, mais ele vai te dar. Ele age na reciprocidade, entende? Então, é como se você chegasse para ele e falava assim, eu quero conhecer a Deus, né? Porém, eu não quero, assim, disponibilizar tanto meu tempo. Você vai conhecê-lo, entende? Só que você vai conhecê-lo superficialmente. E quanto mais você procurar a Deus, quanto mais você mergulhar, mais dele ele vai ser revelado para ti. Entende? Por isso que tem situações que às vezes as pessoas falam, mas eu oro, eu busco, eu me entrego, eu me dedico e sempre estou passando por provações, sempre estou passando por situações e nunca consigo o que eu quero. Tipo assim, como é que eu vou te explicar isso? O que Deus faz? Ele prova a gente, né? Ele coloca você numa situação, numa prova, para ver se você vai ter a persistência e a constância em querer passar por aquela situação, em querer vencer aquela situação, né? Em lembrar que ele existe, pedir ajuda, falar assim, Senhor, eu preciso da sua ajuda nisso aqui, eu não tô conseguindo sozinha, você pode me ajudar? Entende? Então, como é que você faz esse lance de você dar ajuda? Você vai começar a orar, você vai começar a orar mais, você vai começar a buscar mais, você vai querer mais a presença dele. Então, por isso que as provações ele permite na nossa vida, para a gente aprender a depender dele, entende? Se a gente não passasse por provações, se a gente não passasse por dificuldades, a gente não procuraria, porque infelizmente a gente tem de ir pela dor, entende? A gente começa a ir pelo amor quando a gente passa por situações que feriram, que machucaram, que a gente entendeu que se a gente não procurar a Deus e não se render, a gente vai continuar passando por aquilo, né? Então você cria-se uma certa maturidade espiritual e você começa a entender que quanto mais você busca dele, tá? Mais ele te dá e mais ele se mostra presente para você. Por isso que tem algumas pessoas que têm a facilidade de escutar Deus e tem aquelas pessoas que dependem de outras pessoas, tá? Então não queira ser essa pessoa que depende de outra pessoa, quer ser a pessoa que tem a facilidade de escutá-lo. Mas para você escutar Deus no seu íntimo e no seu secreto, particularmente você e ele, você precisa se disponibilizar a procurá-lo no íntimo, entende? É uma reciprocidade, né? Você precisa mostrar para ele que você tem interesse. Você não pode fazer de Deus uma pessoa que você tá lá na estante, na prateleira, e você quer, hoje eu resolvi que eu quero escutar Deus. Aí vai lá na prateleira, pega o pacotinho, coloca no bolso, coloca no coração, enfim, coloca onde você quiser, e você absorve aquele conteúdo, tá? Porque você achou que no seu tempo, do seu modo, do seu jeito, é o modo correto. E não é assim, entende? Não é assim com Deus. A gente tem que provar para ele que a gente o quer na nossa vida. A gente tem que ter a disponibilidade no coração e a constância em procurá-lo todos os dias. Por isso da importância de você fazer o devocional. Por isso da importância de você não depender somente do pastor da igreja. Por isso da importância de você ter o seu momento íntimo com ele. As pessoas querem ter Deus na vida delas. As pessoas querem a bênção que Deus tem para elas. Porém, as pessoas não querem pagar o preço que precisa ser pago em
renúncia, em obediência, em constância, né, de busca, para poder ter as bênçãos que ele tem para você, entende? Então, é importante a leitura, é importante a busca, é importante você tendo essa disponibilidade no seu coração em querer estar na presença dele, em querer buscá-lo, em querer tê-lo, tá? Lembrando que a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Quanto mais você escuta a palavra de Deus, quanto mais você procura, quanto mais você se mostra interessado em alimentar o seu espírito, mais fé você vai ter. Porque você vai ter por entendimento que você precisa de um alimento, que é a palavra de Deus e a presença dele na tua vida, e você não vai esmorecer. Você até esmorece, porém você não desiste. Você não se deixa você não cai, entende? Você até fraqueja, porém você não cai. Porque você está lembrando lá, Jesus é meu alicerce, Jesus é minha base, Jesus é minha fortaleza, em Cristo eu sou forte, entende? Então você vai começar a proferir palavras que estão, versículos, né, que estão na Bíblia, palavras que estão na Bíblia, para a sua vida, né? Tá faltando dinheiro na sua casa? O Senhor proverá na minha vida, entende? Então começa a falar tudo que a gente fala, lembrando que eu sempre falo aqui, que tudo que a gente fala, tudo que a gente profere acontece, entende? Então a partir do momento que você profere uma palavra de maldição, uma palavra, hoje não vai dar certo, tá dando tudo errado, minha vida é assim mesmo, você tá colocando essas palavras dentro de você, porque você está proferindo, e a partir do momento que sai da sua boca, você está amaldiçoando a sua própria vida, entende? Mesmo que você chegue e fale isso para terceiros, para outras pessoas, você está amaldiçoando a vida daquela pessoa e automaticamente a tua vida, entende? Então tenha essa disciplina no que você fala, no que você profere, entende? Aprenda a pensar antes de falar, de você chegar e falar, poxa, aquela pessoa, enfim, hoje eu vou vencer, aquela pessoa é uma bênção, sabe? Aquela pessoa, por mais chata que a pessoa seja, por mais inconveniente que a pessoa chega, você não chega e fala, aquela pessoa é uma chata. Não, aquela pessoa é uma bênção, entende? Você não vai estar mentindo, você vai estar proferindo uma palavra abençoadora sobre a vida daquela pessoa e ao mesmo tempo você vai estar absorvendo, entende? O lado positivo da situação, né? Você vai estar absorvendo, tá bom? Então é importante sim a constância, é importante sim você buscar, é importante sim você se dedicar, tá? Para sua fé ser renovada todos os dias, é importante você priorizar Deus, tá? Lá em Mateus 6,33 fala, buscai primeiro a tua justiça e o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão concentradas. Quando a gente faz isso, quando a gente prioriza Deus na nossa vida, ele se encarrega de trazer o melhor para nós, tá? Então priorize Deus na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar, tá bom? Lembrando que tudo que a gente prioriza na nossa vida que não seja Deus, aquela priorização que você está fazendo, pode ser de lugar, de pessoa, de bicho, de animal, que seja, você está colocando essa pessoa no lugar de Deus. O lugar que é para ele ocupar está sendo ocupado por outra coisa, tá bom? Então tenha discernimento, tenha a sensibilidade de saber que tudo que você prioriza que não seja Deus está se tornando um ídolo na tua vida, tá bom? Ídolo não são só imagens, não são só santos, enfim. Não são só deuses, entende? Então, existe tudo que você prioriza na sua vida se torna um ídolo para você, tá bom? Então, coloque Deus no lugar dele, tá? Coloque Deus no centro da tua vida, prioriza Ele na sua vida, deixa ele ocupar o lugar dele dentro da sua vida e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, tudo o que você quer dentro da vontade de Deus, mas o que Ele já tem para sua vida, Ele vai trazer para ti, tá bom? Aqui no versículo, aqui onde diz, no versículo 20, 21 e 27. E diz assim: assim o tentou com seus encantos, ele saiu e ele caiu na sua conversa. Se você for à casa dessa mulher
estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Aqui também onde fala, no 12, ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. O que eu quero te atentar para isso aqui? Seguinte, aqui a mulher adúltera, até nessa representação aqui da história, ela é, como que eu vou explicar? Ela é a oposição, tá? Ela é o lado mal da história, vamos colocar assim, né? O inferno, os demônios, essas coisas. Então, o que você tem que ter por entendimento, tá? A oposição, ela é suja, tá? O papel que essa mulher aqui tá fazendo aqui nesse capítulo 7 da prostituta, tá? A prostituta é um tipo de pessoa que, enfim, né? Que tem a profissão dela lá, porém, ela tem por entendimento social que ela é uma pessoa, né, inferior, ou assim, de baixa classe, vamos colocar assim. E na parte espiritual falando, ela é uma destruidora de lares, entende? Então, o que você tem que ter em mente? Você, tá? Agora eu vou falar de um modo geral para você entender, independente ou não da conotação da mulher imoral aqui na Bíblia, tá? O que você tem que ter em mente? A partir do momento que você tem relacionamentos sexuais com uma pessoa, tá? Você tem que saber que você está trocando energias com essa pessoa, tá? Então, se essa pessoa é uma pessoa que é uma pessoa que dá legalidades, né? É uma pessoa que como que eu vou explicar? É uma pessoa que, enfim, né? Que faz tem esse tipo de profissão, ou é, tipo assim, o prostituto em si não necessariamente é só aquela pessoa que é remunerada, tá? O fato de você ter atos sexuais antes do casamento, tá? Você tá se prostituindo, tá bom? Então, é interessante você saber que, a partir do momento que você tem um ato sexual com uma outra pessoa, que não tem um casamento ali, ou que você tá traindo, enfim, você tá trocando energia com essa pessoa, tá? Então, o que eu quero que você entenda? A pessoa que tá ali, enfim, na situação, ela dentro de você existe energia, dentro da pessoa existe energia, entende? E essas energias, dependendo da pessoa que seja, a pessoa que não conhece a palavra, a pessoa que não tem o entendimento da palavra, e tá fazendo antes do casamento, enfim, você tem demônios dentro de você. Você tá dando legalidades pro demônio vir se apossar de você. Eu não sei se você tá conseguindo entender o meu raciocínio, tá? Então, a partir do momento que você abre essa brecha na tua vida, vamos supor, você que é casado, você que tem um relacionamento, tá? E você resolveu trair o seu marido ou a sua esposa. Isso serve para os dois lados, tá, gente? Então, você resolveu, né, trair, né? Porque a gente resolve. A traição é uma decisão. Eu decidi trair, né? Aquela coisa que fala, aconteceu, enfim, eu tava bêbado, esquece, entendeu? Você decidiu trair a pessoa que tá com você, foi uma decisão tua. Se você não tivesse decidido, você não teria traído, entende? Então, a partir do momento que você trai, né, não necessariamente só em ato fixo, sexual, mas você pode trair através de uma conversa na internet, através de um aplicativo, a partir do momento que tem um interesse no seu coração de querer conhecer o outro lado, uma nova pessoa, e você tem um relacionamento, isso já é considerado uma traição para Deus, entende? Então, o que a gente tem que ter por entendimento? Para Deus não existe diferença entre um pecado pequeno e um pecado grande, tá? Exemplos. Para Deus não existe diferença. Você que tá aí, você que tem um relacionamento e tá traindo a sua esposa e o seu marido para uma pessoa que mata, para uma pessoa que tira a vida da outra pessoa. Não há diferença para ele. Se é um pecadinho, se é um pecadão. Tudo é pecado. Entende? Então, o que você tem que entender? Que você não deve fazer isso, tá? Isso é algo ruim, tá? É mais plausível, não falando que é o certo, é mais plausível você chegar e conversar com a pessoa que você tá e dizer para ela que você
tá com a intenção de fazer, tá? Para vocês verem aonde o relacionamento tá sendo, tá dando a brecha para vir ter um afastamento, né? Para poder vir ter um erro ali, onde que tá se errando, para poder ou uma das partes ir procurar lá fora, entende? Porque relacionamento é uma via de mão dupla. Se eu não ter a constância de buscar, de querer fazer dar certo, em algum momento esse relacionamento, em vez de andar assim, vai fazer assim, entende? Então, para que não separe, não tenha separação, é importante sim vocês conversarem, é importante sim você ter diálogo. Lembrando mais uma vez, você que é mulher, o homem é racional. Se você não falar o que você está pensando, ele não tem como adivinhar, porque ele não tem bola de cristal. Então fala, tá bom? Eu lembro que quando eu escutei isso, eu aprendi isso, absorvi isso para minha vida, a minha, como que eu vou falar? O meu convívio com pessoas do sexo masculino, seja minha família, seja amigos, entendeu? Ficou mais fácil, tá? Eu lembro que quando eu conversava às vezes com a minha mãe às vezes tem a mania de falar com você, explicar, não, ela tem a mania de falar pra você jogar a palavra e quer que você adivinhe o que ela tá pensando. Eu lembro que eu virava pra ela e falava assim: mãe, eu não sei o que você tá pensando. Eu não tenho bola de cristal, eu não tô dentro do seu cérebro. Começa a explicar. É a mesma coisa no relacionamento, entende? Então, pra você saber, pra outra pessoa saber o que você tá pensando, o que você tá sentindo, você precisa verbalizar, tá? Isso é uma das formas de você dialogar com a pessoa. Isso não é fazer DR, não é você sentar numa mesa redonda e falar: hoje vamos conversar sobre a relação. Não, isso fazer isso num relacionamento, você massacra o seu relacionamento, entende? Então, numa forma jovial, numa forma coloquial, num momento assim de descontração, chega e conversa com seu cônjuge, com seu namorado, enfim, fala: pô, e aí, aquele negócio que você fez naquele dia, lembra? Pô, não curti e tal, pô, me machucou, entende? Pô, tem como você não fazer de novo, mas de boa, sabe? Falando assim, sem cobrança, sem nada, sabe? Você vai ver que o seu relacionamento vai fluir mais, que a conversa e o entrosamento entre vocês vai ser melhor, entende? Sem cobrança, sem nada. Sempre se coloca no lugar do outro. Como que você reagiria se uma pessoa chegasse pra você, o seu cônjuge chegasse pra você e escutasse o que você vai falar com ele, entende? Então se coloca no lugar dele, tá? Tenta imaginar na tua cabeça aí como que seria isso, né, na relação, tá bom? Então, voltando pra cá pra palavra, o que você tem que saber, tá? A partir do momento que você dá uma legalidade, tá? O que é uma legalidade? É uma abertura, é uma brecha, uma forma de pensar diferente, uma forma de você pensar, de você agir, entendeu? De algo que você não fazia antes, você passa a fazer. Isso tá sendo uma brecha na tua vida. Então é importante você vigiar, tá? Essas brechas que você tá dando, para não vir acarretar num separamento futuro ou uma traição futura, entende? Então, existe sim. E outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que o Espírito Santo tá aqui, ó, martelando para falar, todo ato sexual existe troca de energia. Ou seja, se você tá num relacionamento que é aquela outra que você, um relacionamento, enfim, casual. Vamos pegar um relacionamento casual aqui. Se você tá num relacionamento casual, você tem que entender que a partir do momento que existe o ato, você tá trocando energia com aquela pessoa, ou seja, você não conhece a outra pessoa que você tá trocando uma energia, tá? Então, demônios, vamos falar o português claro, demônios que estão naquela pessoa, fazendo parte daquela pessoa, pelas legalidades que ela dá, entrarão dentro de você, entendeu? Então vocês vão fazer trocas de energia, entende? Então é importante você saber que isso é ruim pra você, porque muitas das vezes situações acontecem na sua vida que você não tá entendendo por que aquilo tá acontecendo. E em algum momento da sua vida, você teve um ato sexual com alguém e aquele demônio entrou e tá fazendo morada aí dentro, entende? Então você deu uma brecha pra isso entrar, você deu uma brecha pra isso acontecer. Como é que eu faço pra me libertar desse demônio, Roberta? Em oração, entrega, jejum, buscando a Deus, falando: Senhor, eu não consigo sozinha nisso aqui, me ajuda naquilo ali, entende? É você aprender a depender dele. Ele vai vir, tá? Através da constância que você tiver nele, pra poder libertar você
te libertar do que tem dentro de você, tá bom? É importante você procurar uma congregação, é importante você tá, né, e na disponibilidade do seu coração em querer conhecê-lo. Lembrando que Deus, gente, ele é uma pessoa, assim, muito fácil de se lidar, tá? Ele é uma pessoa muito fácil de se lidar. E ele quer o teu coração. Ele não tá preocupado com o seu estereótipo. Ele não tá preocupado com o que você veste, com o que você tem. Ele quer o seu coração. Então, a partir do momento que você se disponibiliza em querê-lo na tua vida, se disponibiliza em estar na presença dele e querer buscá-lo, ele vai ver a intenção do teu coração e vai vir de encontro a você, tá bom? Então, gente, essa foi a palavra de hoje. Ficou um pouquinho extensa, peço perdão. Mas quando a gente tem que falar mesmo, porque eu acredito que tenham pessoas aqui que precisam escutar, tá? A mensagem, que chega aos corações certos. Vamos fazer uma oração para encerrar, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento contigo. Senhor, que a palavra lançada, Senhor, venha ser direcionada aos corações certos, Pai. Que essa pessoa que escutou a mensagem agora, ela venha ter maior entendimento da tua palavra. Ela venha despertar no coração dela a vontade de estar na tua presença e te buscar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro cada vida aqui a ti, Senhor, todas as pessoas que estão escutando essa mensagem agora, Pai, que elas venham ser alcançadas pelas tuas mãos, que elas venham ser transformadas, que elas venham ser libertas, que elas venham ser curadas, Senhor, e que o desejo do coração delas, Pai, venham ser realizados, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus venha prosperar a sua vida, tá? Mais uma vez, se precisarem de mim, eu tô aqui. Podem me falar, podem me conversar. Eu adoro conversar, então pode vir conversar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.